quero convidar toda a igreja que puder ficar em pé. João 15, versículo 9. João 15, 9 diz assim: como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Pai querido, nós sabemos que a Tua palavra é bendita, mas queremos que ela seja bênção nas nossas vidas, em nome de Jesus. Pode sentar, meu querido. Amados, o Evangelho de João é um dos evangelhos que eu amo. Primeiro porque, como professor de grego, é o grego mais koiné e clássico ao mesmo tempo. Tem um autor secular chamado Harold Bloom. Ele foi o cara que traduziu do grego para o britânico as obras de Homero. E uma vez perguntaram para ele qual é o melhor texto em grego da filosofia grega. Ele pensou que ele ia dizer. Ele falou assim: o melhor texto em grego está lá em João, o Evangelho de João. Esse autor, ele é um especialista em Shakespeare. Ele tem um livro em português, A Invenção do Humano, todos os personagens Shakespeare. E ele comenta que João, o evangelista, não tinha como escrever, porque ele era um pescador, e os termos que ele usa, que nem quando ele começa, no princípio era o verbo. A palavra verbo no grego é o logos, da filosofia helenista, né? Era algo tremendo. Então ele fala assim, algo profundo. O Evangelho de João me fascina por isso. Me fascina também pela maneira messiânica como Jesus se apresenta. É o único evangelho que Jesus vai dizer 7 vezes quem é ele: eu sou isso, eu sou aquilo outro. Aliás, dia 10, terça-feira, e sábado, dia 14, eu vou estar dando uma palestra somente sobre esse tema. Quem o eu sou, né, no Evangelho de João. Depois você pode me procurar, ou procurar o pastor José ou a Xang, eles dão maiores informações. Mas por tudo isso o Evangelho de João é tremendo. Esse versículo que eu escolhi é um versículo que todo mundo conhece o texto, né? João capítulo 15, mas nós vamos trabalhar nele, porque eu quero trazer aquilo que Deus ministrou na minha vida nessa semana, compartilhando o que é o amor do Pai. Por isso que eu dei o título, tirei de um livro secular, né? As 5 linguagens do amor. E eu quero falar, então, se Deus tivesse 5 linguagens de amor, qual que seria a linguagem do amor de Deus? E nós vamos falar um pouco sobre isso. Na versão Eugênio Peterson está assim: saibam que eu os amei como meu Pai me ama. Permaneçam no meu amor. Quando a necessidade, amado, mais latente, a dor mais aguda da alma humana é de sermos amados e aprovados. Como psicólogo e leitor também de muita coisa da sociedade, você vai encontrar exatamente esse vazio. Nós nunca vivemos, e vai piorar, nós nunca vivemos uma sociedade tão vazia, carente. E isso começa por causa das redes sociais, um monte de informações que nós não precisamos, um monte de imagens que nem sempre são verdadeiras. E queira ou não queira, as pessoas começam a entrar num processo de comparação. Você vê lá, é porque que ele está assim, melhor, eu não estou. Esse mecanismo de comparação gera angústia, gera um sentimento de que parece que lá tem mais sorte do que aqui. Quando você caminha com Deus, infelizmente, existem algumas pessoas que pensam que parece que Deus ama mais o fulano do que a mim. Meu amado, isso é a grande mentira que o diabo tem plantado nos dias atuais. Deus ama a mim, Deus ama a sua vida. A única coisa que Deus espera, e nós vamos falar, e o próprio Jesus vai dizer nesse texto: permaneçam em mim. No próprio versículo ele fala: permaneçam em mim. Então, quando nós falamos dessa dor latente da alma, desse vazio, dessa angústia, eu gosto de Santo Agostinho, dos pais da igreja, ou dos filósofos da igreja medieval. E ele fala assim que o homem precisa procurar a sua existência em Deus. É dele a frase que eu tanto amo, né? O homem tem um vazio existencial do tamanho de Deus. Ele vai trabalhar assim que não adianta eu e você buscarmos vazio ou coisas seculares, situações seculares, porque aquela questão existencial, aquilo realmente só vai ser preenchido pelo amor de Deus. Há um teólogo que ele fala assim: mas Deus foi muito narcisista, né? Ele nos criou com um buraco que só é preenchido por Ele. Meu amado, vamos pensar assim: Deus nos ama tanto
que Ele quer nos completar nele. Eu prefiro pensar assim. E o que Ele espera é um posicionamento da minha vida e da sua vida para que a gente consiga avançar isso. Champlin, o autor do livro, diz assim, que todo mundo tem um tanque vazio que precisa ser enchido. Esse livro, 5 Linguagens do Amor, eu sei que vocês amam. O mundo do gospel ama esse livro. Mas você sabe qual é o meu problema com ele como psicólogo? Que ele cria um narcisismo e um egoísmo ao mesmo tempo. Porque você fica pensando como que eu vou preencher o outro, só que o outro às vezes fica numa situação passiva. Você quer só fazer as linguagens do amor, às vezes numa situação assim, que eu quero depois algo em troca. Que é o que ele fala no livro. Eu entendo assim que nós temos um vazio, sim, nós temos nosso tanque vazio, mas eu gosto de pensar aquilo que a Bíblia fala. E eu escrevi assim, segundo a Bíblia, não é que andamos de tanque vazio, carentes de amor e afirmação alheia, mas é que o pecado nos afetou. A minha voz está muito ruim, não, né? Deixa eu tomar água na caneca do café idiomas. Nós não paramos para pensar, e é uma questão até pós-moderna, nós não paramos para pensar o que é o pecado. Porque nós achamos que o pecado é quando você mente, quando você adultera, quando você rouba. Nós classificamos o pecado, e isso é a ação do pecado. Mas nós não paramos para pensar o que é aquele pecado, o que é a palavra no grego, amartia, o que foi que nós erramos, ou aonde que nós erramos na questão do alvo. Quando nós falamos em pecado, ou a Bíblia fala em pecado, nós precisamos voltar lá atrás no plano original de Deus. Deus criou a mim, Deus criou você, Deus criou a humanidade, não para sofrer. Onde estava Deus quando tudo isso aconteceu? Um rabino em Auschwitz escreve. Onde estava Deus quando a tragédia aconteceu aqui ou ali? Meu amado, Deus sempre esteve no mesmo lugar. Somos nós que se afastamos dele. A filha do Billy Graham, numa entrevista na CNN, no programa Larry King, antigo programa de entrevista, o Larry King fala para ela assim, onde estava Deus quando 11 de setembro está chegando, quando as 2 torres caíram? E ela disse, no mesmo lugar, nós é que se afastamos dele. Nós precisamos entender que o pecado nos leva longe do plano de Deus. E o plano de Deus não é, meu amado, que você, todo dia eu levanto para trabalhar, aquela música do Chico Buarque, todo dia, uma ciranda da vida, não é isso. O propósito de Deus, sim, é que eu trabalho, você trabalha. O propósito de Deus, no início, era relacionamento com Ele. Todas as minhas e as suas, as nossas necessidades, seriam supridas neles. Só que isso gerou um ciúmes, e nós precisamos entender isso, no diabo. E o Salmo 8 vai descrever isso. Que ele criou o homem acima, e coroou acima dos anjos, e coroou nesse homem a beleza. A palavra no hebraico para a beleza ali é relacional. Então, o que o diabo não gostou, porque ele já tinha tentado dar um golpe. Ele falou assim, agora ele cria faz uma criatura onde ele vai se relacionar, onde ele vai inclusive estar com ele. O ciúmes é a pior arma que o diabo tem, e a pior arma que pode entrar no coração do homem. O ciúmes leva o homem a viver mentiras. Eu falo que todo fofoqueiro, é um ciumento, e às vezes por não saber fazer fofoca, vem orar. Senhor, ore pelo pastor Silas, que eu não sei o que está acontecendo com ele, assim vai. Então nós precisamos entender o que o pecado fez. O pecado nos afastou do plano de Deus. É claro que Deus não tinha um plano B, mas Ele tinha sempre esse mesmo plano. E Ele já sabia, por isso que Jesus fala, e João fala, no princípio era o Verbo veio e habitou entre nós, o Verbo se fez carne. O Evangelho de João vai mostrar de perto toda essa passagem, essa caminhada. Então Jesus está fazendo o seu discurso de despedida. Esse discurso começa no capítulo 13. Mas olha só o que nós temos logo no começo aqui. Jesus está falando assim, porque o Pai ama ao Filho. João 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de partir deste mundo para o Pai, e havendo amado os seus próprios que estavam no mundo, Ele amou até o fim. Nós vamos ler muito o Evangelho de João hoje, viu, irmão? E terminada a ceia, tendo o diabo já posto no coração de Judas Iscariote, o filho de Simeão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara todas as coisas, eu e você e todas as coisas nas suas mãos, e que havia ele saído do Pai,
E o Pai, sem medida, eu gosto dessa expressão da King James, sem medida, colocou nas mãos. É por isso que quando Paulo entendeu isso, Paulo fala o quê? Então eu e você em Cristo estamos acima de principados e potestades. Eu e você em Cristo recebemos essa autoridade. Então o pecado bagunçou, mas em Cristo, através do sacrifício da ressurreição e da intercessão, o que Jesus fala? Eu vou deixar o meu Espírito. O problema nosso é que nós achamos que o Espírito Santo é uma pomba, ou um vento, ou um fogo. Mas nós esquecemos que é uma pessoa. É uma pessoa que habita no meu corpo. Como? Eu não sei, mas eu sei que ele habita. Porque quando eu estou pecando, alguma coisa está falando, Silão, não é por aí. Quando algo que eu preciso orar mais, vem uma sede. Quando algo que eu preciso me entregar mais, vem um desejo. Isso não é da minha carne, isso eu sei que é o Espírito Santo que habita no meu coração. A minha casa, o meu corpo é morada do Espírito Santo. Pastor, eu não entendo isso, nem eu. Mas eu aceito pela fé. Então era isso que Jesus estava falando. Olha, eu vou para o meu Pai, as coisas estão chegando no final. O 13, 14, quem que não conhece João 14? Não se turbe o vosso coração. Nós já vamos ler. Tá? Então Jesus está preparando o coração dessas pessoas para que quando ele subisse, todo mundo ficasse, agora fomos abandonados. Não, ele fala, não vou abandonar vocês. Pelo contrário, eu estou indo para preparar um lugar para vocês. E tem mais. Não, Jesus, não vai. Mas se eu não for, eu não vou conseguir preparar o lugar. Se eu não for, eu não serei o intercessor de vocês, porque vocês vão pecar muito. Vocês vão precisar da minha intercessão. Tá? E se eu não for, o Espírito Santo não vai vir e habitar em vocês, capacitando, moldando, levando a formatação de tudo aquilo que ele tem. Seus discípulos estão perturbados pelo medo, apavorados pelas incertezas, com toda convicção. Tanto é, meu amado, se realmente eles acreditassem, tivesse uma entrega total, o mínimo que eles iriam fazer era um piquenique na frente do túmulo. Eles iam ficar acampados na frente do túmulo. Falta quanto tempo? Não, já amanheceu. Na hora que o sol começar a nascer, vão ficar todo mundo em pé. Pega as suas câmeras, né? Vamos lá, vamos fazer um selfie bem na hora que o túmulo se abrir, mais ou menos isso. Mas o medo tomou conta. E é interessante, amado, que quando o medo toma conta, todas as promessas, todas as palavras, tudo aquilo que Jesus mostrou que iria acontecer, e ele falou nessa ceia, ele fala, é preciso que o Filho do Homem sofra aquilo que Isaías falou, seja levado ao matador como uma ovelha. É preciso que tudo isso aconteça. Gente, vai acontecer, tá bom? Vai acontecer. Não se preocupe. Mas ao terceiro dia eu voltarei. Ele dá muitas dicas. Esse templo cair, mas no terceiro dia será reconstruído. Ele vai dando dicas. O mínimo que os discípulos poderiam fazer é estar na frente e dizer, vamos ver se vai funcionar. Só que assim somos nós. Quantas promessas que nós temos, quantas palavras tremendas que nós recebemos, quantas ministrações que nós recebemos. Sexta-feira, culto de libertação. Aquela velha história, todo mundo quer libertação, mas não quer vir no culto. Tá? Então, quantas palavras que nós somos visitados e de repente, na hora de uma situação, de uma incerteza, porque Deus trabalha com incertezas. Porque Ele quer que eu e você estejamos centralizados nele. Então, muitas vezes Ele vai permitir situações para você olhar e dizer, cara, eu não sou nada, eu não consigo nada, mas em Deus eu sou mais do que vencedor. É aquilo que os discípulos, num momento de inquietação, começam a falar, Jesus fala assim, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Por um acaso faltou alguma coisa para vocês? Tem faltado alguma coisa para vocês? Não, então, a minha graça te basta, é o que ele fala para Paulo. No momento de crise, de angústia, a minha graça te basta. Então, esse momento, meu amado, de perturbação, que eu e você, porque existencialmente nós passamos, o mundo jaz no maligno. Essa palavra jaz no grego está dentro da estrutura do maligno. É a cosmovisão que Paulo vai falar em Colossenses. Por isso que Paulo fala, minha oração para vocês é que vocês possam aprender a andar com discernimento espiritual. Nós precisamos de bom senso espiritual, discernimento espiritual, que nome você vai dar. Senão nós somos e seremos levados de um momento para outro com uma série de questões. E aí corremos o risco de esquecer todas as promessas que Deus já colocou nos nossos corações. Cristo sabe de tudo isso.
Ele sabe de tudo isso. Ele sabe que naquele momento Judas fala assim: nossa, Jesus, estou atrasado para um compromisso, o senhor me dá licença? Ele sabia que Judas estava levantando para traí-lo. Ele sabia o que estaria no coração de Pedro. Tanto é que para Pedro ele fala: Pedro, você vai me negar 3 vezes. Não, nunca vou te negar. Tá bom, Pedrão, você vai me negar 3 vezes. E ainda vou te dar uma dica para você cair a ficha. O galo vai cantar. Ele sabia o que estava no coração de João. Jesus, meu amado, tu és o meu amado, meu amadinho. E Jesus fala assim: ó, não é bem por aí. Todo esse caminhar, toda essa situação, Jesus sabia. Meu amado, Jesus sabe o que está exatamente agora no meu coração e no seu coração. Jesus sabe o que está passando no seu coração agora. E se você duvida, eu, pastor José, ficamos a noite inteira colocando um aparelhinho embaixo do banco e vai ser projetado aqui que você pensou a semana inteira. Ué, vocês estão levantando para tomar água? É? Às vezes nós precisamos entender isso, que Cristo conhece todas as coisas. Jesus se ocupa em tocar as carências mais íntimas do ser humano. E Ele vai falar a coisa mais profunda. Olha, gente, Ele está falando da morte, Ele está falando de tudo isso. Ele fala assim: olha, eu sou a videira verdadeira. Se vocês querem o segredo da vida cristã, permaneçam em mim. Mas eu quero que vocês saibam de uma coisa: meu Pai me amou. E da mesma maneira que o meu Pai me amou, eu amo vocês. Meu amado, eles tinham presenciado o amor de Deus. Você sabia que tem pessoas no meio evangélico que ainda pensam que Deus não ama a eles o suficiente? Porque o amor dessas pessoas são limitados a coisas práticas e materiais, e não a coisas existenciais. Então, porque eu ainda não arranjei namorada ou namorado, Deus não me ama. Porque eu ainda não passei naquele concurso, Deus não me ama. Porque eu não fui promovido, Deus não me ama. Porque eu não consegui aquilo, Deus não me ama. Tem pessoas que pensam assim. E sabe o que é duro? Quem é pai sabe que eu vou falar. A pior coisa que existe é um filho gritando e dizendo: o senhor não me ama, o senhor não me ama. E você ali, o que eu posso fazer mais para demonstrar que eu amo? É como Jesus, ou Deus olhando para o filho: meu filho, o que eu posso fazer mais para ele acreditar que eu amo? Eu tenho a coisa mais preciosa que foi você. Já pensou o diálogo de Deus com o filho nessa hora? Meu filho, aquela hora que estavam pregando um prego nas tuas mãos, a minha vontade foi de mandar Miguel lá acabar com tudo. Aquela hora que você foi levantado, ainda quando a cruz cai, dá um soco assim. Aquela hora eu tive que fechar os olhos. Vamos imaginar, não está na Bíblia isso, tá, irmãos? Por favor. Tá? Naquela hora eu tive que fechar meus olhos. E agora essa criatura vem dizer que eu não amo. Você já pensou o conflito de Deus? Quando o Senhor Jesus começa a falar: olha, está chegando minha hora, mas eu amei do mesmo jeito que Deus me amou. E para nos deixar sem medo, Jesus nos disse: eu amei como o Pai me ama. Essa é a verdade. Como o Pai me ama. Essa palavrinha como, no grego, é uma palavra kato, significa na mesma medida, na mesma proporção. Ele não falou assim: eu vou tentar amar vocês, porque o amor do meu Pai foi muito grande, mas vou tentar amar vocês. Eu vou procurar amar. Não. Ele falou assim: da mesma maneira que Deus me amou, que o Pai me amou, eu amarei a vida de vocês. E é interessante que nesse momento, tá, todo o diálogo de Jesus com os discípulos é meu Pai, eu e o Espírito Santo. A Trindade está presente nesse diálogo. Ele não fala o nosso Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele fala o nosso Pai. Quando vocês forem orar, orem assim: o nosso Pai. O nosso Pai, aquela coisa de paternidade é resgatada para aqueles discípulos. Aquela coisa de identidade. Não importa quem é o teu pai, é físico, não importa os erros que o teu pai fez ou aconteceu. O modelo de paternidade que Deus vem trazendo, o que Jesus está apresentando, você viu como Ele teve comigo? Você se lembra aquele dia que faltou uma moedinha para pagar o imposto, vocês pescaram e estava na boca do peixe? Vocês se lembram daquele paralítico que eu levantei, daquele cego que eu curei? Vocês se lembram daquilo? Vocês se lembram daquele dia que eu multipliquei aquele McDonald's, porque o menino levou o McDonald's, ou Burger King, sei lá, aquele sanduíche que o menininho levou, e ali foi um big fish, né? Pão.
Macfish, né? Foi pão. Vocês se lembram quando eu multipliquei? Multipliquei para vocês. Vocês se lembram? Então, vocês ainda duvidam que eu amo vocês? Você se lembra quando você orou naquela situação? Você se lembra quando você apresentou o seu casamento? Você se lembra quando você apresentou os seus filhos? Você se lembra, você se lembra? E que as portas se abriram? Eu sei, Deus, mas agora é a mesma coisa. Eu sou o mesmo Deus, por isso que Hebreus fala, Ele é o mesmo ontem, hoje e o amanhã. Eu sou o mesmo Deus. O meu amor, ele não é circunstancial, ele é existencial. Eu sou amor, eu sou amor. Eu amo a vida de vocês. Deus amou o mundo, né? Ou Deus amou tanto, confiando tudo. Como é que foi o amor do Pai? Nós vamos fazer algumas perguntas aqui. Primeiro, o Pai amou dando tudo. Veja só esse versículo. Ele estava no princípio com Deus, João capítulo 1. Todas as coisas foram feitas por Ele. Jesus participou da criação. Já pensou Jesus fazendo o sol junto com o Pai, as estrelas, tudo? É claro que Ele falou assim, esse sol vai lá em Minas, esquenta um pouquinho lá, que os mineiros gostam de sol. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que Ele fez existia. Olha só que frase linda, meu amado. É João falando. Nele, Jesus estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Essa palavra no grego, que João usa aqui, a palavra photonai, que significa tirar o caos, tirar a bagunça, tirar o vazio existencial. Vamos traduzir? Seria assim, ó, Ele é a vida existencial, que é a palavra zoe, Ele é a vida existencial, e Ele vai tirar o caos na vida do Silas. Ele vai tirar o caos de cada filho teu da Monte Abrão. Ele vai tirar toda a bagunça que existe, porque Ele é aquele que é a luz do mundo. Eu acho tremendo isso. Deus amou, o Pai também amou tanto que capacitou. Veja só João 3. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não lhe dá o Espírito por medida. No grego, a melhor tradução é o seguinte: deu tanto que não tem como medir. É mais ou menos assim. O Pai ama o Filho e tem dado todas as coisas em suas mãos. Por isso que Jesus, quando está subindo, fala assim, ó, pessoal, 500 pessoas, toda a autoridade me foi dada, e agora eu dou para vocês a autoridade. Há uma autoridade que nós não entendemos nas nossas mãos, meu amado. Por isso que quando o Guilherme, eu ia falar o regente, hein? O Guilherme está aqui, levanta a sua mão, estenda a sua... Há uma autoridade. Por que quando nós vamos orar, nós levantamos as mãos abençoando? Porque há uma autoridade. Não é que sai raios, não é lá a autoridade marviana. Não, há uma autoridade que você não conseguimos entender, mas no mundo espiritual entende. Quantas vezes eu já falei, tem um centro espírita aqui perto, e às vezes termina, eu estou tomando café, os caras faz assim, ó, nem me conhece. Nossa, a sua áurea, hein? Eu falei, minha áurea é porque o meu santo é forte. Eu falo, qual que é o teu santo? Jesus Cristo. Não é, mas não é. A minha áurea é forte mesmo. Nossa, sua áurea brilha, você não precisa ver na escuridão. Lá em casa nem luz eu tenho mais. A Anja fala assim, Silas, está muito escuro, estou chegando. Para você também ter essa hora, né? Mas às vezes nós vamos entender isso, capacitando. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê não tem a vida eterna. Opa! Aqui, meu amado, não dá para nós dizermos que Deus não ama. Deus amou. Só que você precisa aceitar esse amor. Você precisa aceitar esse amor. O que mais que Deus fez? Deus amou conduzindo a um propósito. Então, João 5. Então respondeu Jesus e disse, na verdade vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo. Os coaching aqui cai tudo por terra, né? O filho não pode fazer nada por si mesmo, a não ser pelo pai. Porque todas as coisas que o filho faz, ele faz na autoridade do pai. Porque o pai ama o filho, mostra-lhe todas as coisas que ele mesmo faz. Ele mostrará maiores obras que estas que vocês estão maravilhados. A igreja deveria fazer essas obras. Porque assim como o pai levanta os mortos e os vivifica, também o filho vivifica aquele que ele quer. Ele quis e ele quer nos vivificar. Então ele conduz a um propósito. Meu amado, essa palavra propósito está muito machucada, explorada. Propósito. E eu acho até chato, às vezes, falar dela, que parece que eu estou sendo coach, mas não é. A palavra propósito, ela nasce, sabe onde? Num termo hebraico, quando Deus chama Abraão.
Quando ele fala, saia daí para aquilo que eu vou te propositar, ou eu vou te levar a um propósito, ou eu vou te mostrar. Começa ali. Deus sempre teve um propósito, Deus sempre quis nos levar a algo que Deus estabeleceu. Aí eu gosto quando o coach vem e fala o seguinte, mas tem o processo. Ó, joia, mas Paulo falou isso. Paulo falou isso. Uma coisa eu faço, eu não olho para as coisas que ficaram para trás, mas eu olho para as coisas que estão para frente. Uma coisa eu faço, dia a dia eu sei que o Espírito Santo trabalha em minha vida o caráter de Cristo. Então nós temos todas essas informações que mostram o quê? Que Deus, Ele quer nos levar ao propósito. O problema que é, qual é o propósito? Qual é o propósito? Meu amado, carro novo é propósito. Casa, casamento, é consequência. Nós precisamos abrir a nossa cabeça e entender que o propósito maior é que eu e vocês tenhamos um relacionamento com Deus. Porque tem pessoas que têm condições de ter uma coisa boa e outras não. Tem pessoas que são boas administradoras e outras não. Sabe qual é a minha oração para Deus? Eu sempre falo, Deus, eu gosto de receber bênçãos materiais, mas eu prefiro ser mantenedor. Eu prefiro ter bênçãos materiais para poder abençoar. Vocês estão entendendo? Ué, eu oro assim, e daí? Então, quando você começa a entender o que Deus quer levar no propósito maior que Deus está conduzindo, é relacionamento com o Pai. O que Jesus fala todo o tempo? Eu vou ligar vocês ao Pai, eu vim para trazer vocês de volta para o Pai. Eu estou colocando com as minhas palavras, né? Eu vim para trazer a humanidade de volta para o Pai. Aquele que amar o Pai, aquele que me amar, aquele que seguir as minhas palavras. E ele faz uma coisa tremenda. E eu vou fazer, antes de responder, quem é que não quer ser amigo de Jesus? Quem quer ser amigo de Jesus? Levanta a mão aí, Paulo. Amém. Sabe o que Jesus fala? Ouçam e obedeçam as minhas palavras. Meu amado, o propósito de Deus é amizade com o Filho, relacionamento com Deus, cheio do Espírito Santo. Aí talvez Ele vai te dar essas coisas materiais. Eu espero que sim, meu amado. Não tem problema com isso não. Eu espero que sim. Que Deus, Ele mesmo fala que Ele é um Deus da provisão. Terça-feira agora, eu até queria fazer um estudo, mas não tem Caleb. Terça-feira agora, para mim é uma das datas mais especiais que nós estamos chegando no final do fechamento do década, ou milênio sabático. Nós estamos encerrando aí, praticamente. É o mês de Elu. Sabe o que significa Elu no hebraico? Eu sou do meu amado é meu. Sabe qual é a tribo que vai entrar aí? A tribo de Gad. Vai começar uma série de mensagens, numa igreja aqui que me ligou, pastor, vamos montar uma série de mensagens juntos. Eu falei, quer montar? Eu tenho uma ideia, conquistadores. A tribo de Gad é uma tribo de conquistadores. E é essa unção de conquistador que nós precisamos ter. Então Deus ama. E aí Ele fala, então para que isso aconteça, vocês precisam permanecer no meu amor. A palavra menô, em algumas versões, se você gosta do grego, está menotate, ou menonte. É apenas questão verbal, tá? Porque eu peguei do grego, da lextan, que significa estabelecer, que agora nós temos teólogos, né? Tem que explicar isso aí para os dois teólogos, né? E eles têm logos. Estabelecer, tomar um posicionamento. Olha que coisa linda. Deus está falando o seguinte, ó, se você quer realmente sentir o meu amor, se você quer ver as coisas acontecendo na sua vida, se você quer tome um posicionamento. Tome um posicionamento. A ordem de Jesus é que permaneça em mim, pois temos dificuldade de entender o processo. Por isso o Pai ama a minha vida, versículo 10, João 10. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tomá-la novamente. Nenhum homem, olha só, nenhum homem vai tirar minha vida. Jesus falando, eles não vão me capturar. Eu não vou ser preso pelo Pôncio Pilatos ou por Caifás. Eu não vou ser preso por eles. Eu vou me entregar. Mas eu de mim mesmo a dou. Eu tenho poder para dar, eu tenho poder para tomá-la. Esse mandamento recebido do meu Pai. Por isso que quando Pilatos está conversando com Jesus, e João vai relatar isso, Pilatos, Pilatos, mas não tem como você escapar. Estou colocando com as minhas palavras, né? Não tem como você escapar. Jesus falou, Pilatos, se eu quisesse, eu só fazia assim, ó. Vinha Miguel, que acabava com todo mundo. Se eu quisesse mais,
vinha miríades de anjos e acabar não só aqui, acabar com Roma. Mas não é isso que eu quero. É como se Pilatos falasse assim, você é masoquista? O que você está querendo? Eu vou morrer pelo Silas. Eu vou morrer pela Monte Hebron. Eu vou morrer por aqueles que entenderão o plano de salvação. E não é uma escolha calvinista, é uma questão de posicionamento. Eu vou morrer por aqueles que entenderam e vão entender e vão dizer, Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Ah, como é que é isso, Jesus? É um processo. Deus quer nos levar a esse processo. É Jesus dizendo, olha, a questão é essa. A igreja, portanto, não pode começar sem entender o processo que aponta para a centralidade de Cristo. Olha só, João 15. Eu sou a videira verdadeira. Vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, ele é lançado fora como um ramo e murcha. Homens os recolhem e os lançam no fogo e são queimados. Se vós permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Aqui está o problema da teologia da prosperidade. Eles pegaram só essa parte. Peça o que você quiser que Deus vai fazer. O que ligar aqui na terra será ligado lá no céu. Amado, é uma meia verdade. Porque o que Jesus está falando assim, Silão, vou me colocar com isso. Se você estiver em mim, o Espírito Santo habitando em você, você não vai pedir uma coisa que você não precisa. Você não vai pedir uma coisa na qual você vai se perder. E mesmo que você peça sem saber as consequências, e eu vou falar não, você não vai ficar dodóizinho, você não vai ficar magoadinho, porque você vai entender que se eu fechei essa porta, é porque eu te amo. Você vai entender que se eu disse não, é porque eu te amo. Sabe qual é a fase mais difícil de ser pai? É a fase pré-adolescente ou adolescente. O Ailton está nessa fase um pouco, né? É quando o filho pede um negócio, e você já sabe por experiência, por tudo, não vai dar certo. Aí você fala não. Quem aqui já não precisa levantar a mão? Quem aqui já não escutou? O senhor é ruim? O senhor não gosta de mim? Quem aqui já não escutou? Ou ficar de bico. Você está de bico por quê? Eu estou te dando casa, eu estou te dando meu amor, eu trabalho para comprar o melhor. Estou falando pai, eu sei que nem um pai fala isso, tá? Mas estou te dando o melhor. Agora, por causa de um não, você vai esquecer tudo isso, porque é isso que nós fazemos com Deus. Entenda bem, você que é pai e você que ainda vai ser pai, viu, Augusto? O pai fala não. O pai fala não. O pai fala não. Por quê? Porque o pai sabe do processo. Porque o pai sabe que desde o ventre ele foi consagrado. Ah, mas meu pai não era cristão, mas Deus sabia que um dia você iria aceitar o filho dele. E Deus já tinha tudo separadinho, só esperando assim no calendário. Quando que o Silas vai se converter? Meu amado, eu acho que os anjos olhavam 2 dias antes. É esse cara aqui? Eu sei não, hein? Aí Deus fala assim, deixa comigo, me traga ele, porque nas minhas mãos eu vou fazer dele um pastor. E olha, meu amado, além do que eu era, ainda era gago, não falava quase nada. Tinha tudo para não ser pastor. Mas amém, Deus tinha um processo. E o processo foi, o processo caminhou. O processo me levou para Curitiba. O processo me levou, eu queria fazer direito, passei em direito. Mas Deus me falou, é psicologia. Passei nas 5 faculdades que eu me inscrevi, escolhi uma lá que eu achei, mal sabia que era para conhecer a Ângela. A Ângela mal sabia que eu seria a cereja do bolo dela, né? A felicidade completa dela. É o processo. Vim pregar aqui em 1999, num acampamento de jovens da 2ª Igreja Presbiteriana, Saulinho, toda aquela turma, tudo solteira. Eu não sabia que Deus estava apontando para essa cidade. Aí Deus vai dar uma profecia. Quando eu estava tudo para ir para o Canadá, Deus, não, é aqui, é essa cidade. É o processo. Todo esse processo para chegar nesse propósito. Aqui estou eu com vocês. Numa igreja abençoada. Ah, é a maior igreja de Uberlândia? Não sei. Mas essa madrugada eu não faço isso, viu, gente? Eu mandei mensagem para algumas pessoas. Eu não faço isso. Mas é que essa madrugada, nessa semana, Deus pediu para eu fazer, eu fiz. Ah, e não é porque você está na beira da morte, não, tá? Tem uma pessoa que perguntou, vai acontecer uma coisa, pastor? Não. Foi uma oração apenas de bênção. Tá?
Porque eu oro por vocês, eu oro. Tá? Principalmente aqueles que têm um posicionamento aqui, é uma questão minha. A grande motivação para permanecermos nele é porque a glória do Pai está em jogo. Você já pensou nisso? Você já pensou que quando você peca, você está atrapalhando o mover de Deus? Não é que você está subindo uma escada espiritual, já está no 15º degrau, aí você peca, aí você tem que começar tudo de novo. Não, eu não sei como é que funciona. Eu não vejo escada, eu vejo uma caminhada. E nessa caminhada, se você pecou, você caiu. Mas se você caiu, você não permanece caído. Essa é a atitude de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Como é que eu sei que uma pessoa não tem o Espírito Santo? Quando ele peca, ele fica justificando, ele fala que a carne é fraca, ele fala que as coisas aconteceram, ele dá motivos para explicar um pecado dele. A pessoa cheia do Espírito Santo fala assim: foi mal, não foi legal, eu pequei. A pessoa cheia do Espírito Santo reconhece. Essa é a grande questão, meu amado. O mesmo amor que Jesus recebeu do Pai, Ele nos entregou. Nos foi entregue o mesmo amor. Viu lá como o Pai amou, capacitando, dando tudo. Se lembra disso? Então, guarde isso. Se você quiser, eu te mando em PDF. Mas guarde isso. É essa maneira que Deus nos amou. É essa maneira que Jesus nos ama. Através do Pai, o amor do Pai, através de Jesus, o amor do Pai chega até nós. E é isso que o Senhor está colocando. A linguagem do amor do Pai é a misericórdia. Deus não tem 5 linguagens de amor. Ele tem uma, a misericórdia. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Sai de João, tá? A ele seja glória para sempre. Romanos 11:36. Porque dele e por ele, e para ele, são todas as coisas. A linguagem do amor de Deus para com a minha vida é misericórdia, para com a sua vida é misericórdia. E misericórdia, meu amado, é algo incompreendido no nosso cognitivo, cartesiano, racional, tupiniquim. Nós não entendemos o que é misericórdia. Porque nós achamos que misericórdia é barganha, misericórdia eu tenho que merecer, misericórdia eu tenho que fazer sacrifícios. Não. Misericórdia é algo que Deus fala: Silas, você não merece. Você nem poderia receber, mas eu vou te amar. Isso é misericórdia, né? Misericórdia é quando a Ângela olha para essa coisa e fala assim: eu te amo. Eu falo: mas tem certeza? Isso é misericórdia. Misericórdia é quando você vem até aqui para receber um café abençoado por mãos que tiveram desde manhã preparando. Isso é misericórdia. Misericórdia é quando o louvor, né, prepara as músicas. E os músicos hoje fizeram bem, ficou bonito aquilo lá. Isso é misericórdia. Mas a misericórdia de Deus é algo que mesmo você errando, Ele continua de braços abertos. Só que eu tenho uma notícia chata e eu encerro com essa frase. Um dia esses braços vão se fechar para Ele pegar uma trombeta. Não que Ele vai fazer isso, mas pegar a trombeta e soar e dizer: chegou a hora do arrebatamento. Ah, Senhor, misericórdia. Agora acabou. Agora acabou. Eu e você precisamos entender isso. Eu quero que você abaixe a sua cabeça, meu amado, e você pense naquilo que Deus falou, qual parte dessa palavra que Deus chamou a tua atenção, que você possa realmente agora ir colocando a sua vida diante do Senhor.